Abertura, fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, repórter Justiça. O sangue ele é uma matéria essencialmente humana. Maiara Ele Oyama, também é muito diretora importante para a do ciclo do manutenção da doador do vida. Hemocentro. Então, a gente depende única e exclusivamente das doações. A doação de sangue, ela não é Joyce para Aragão, coordenadora lucro de sangue de e ninguém. hemoderivados do Ministério Ela da é Saúde. para salvar vidas em diferentes situações. Cada um de nós pode passar. A gente, às vezes, não necessita só do Maria de remédio. Souza Landino, Às recepcionista. vezes, estamos ali no leito de hospital, amparadas, mas precisamos do sangue, que é vida, né? Interior de centro médico com equipamentos de última geração. A tecnologia revolucionou a medicina com equipamentos de ponta, novas técnicas, tratamento mais eficiente. Só que ainda não foi possível desenvolver nada para substituir o sangue. O sangue leva oxigênio e nutrientes a todos os órgãos e é composto por plasma, hemácias, leucócitos e plaquetas, cada um com uma função. O plasma é a parte líquida, por meio dele circulam as substâncias nutritivas necessárias à vida das células, como proteínas, enzimas e hormônios, por exemplo. As hemácias são conhecidas como glóbulos vermelhos. São elas que levam o dióxido de carbono até os pulmões, onde é eliminado. Já os leucócitos, chamados de glóbulos brancos, são a linha de defesa do organismo, ou seja, são acionados em casos de infecções, por exemplo, para combater vírus e bactérias. Por fim, as plaquetas. São pequenas células que agem em casos de sangramentos, como as hemorragias. Além de atuar na defesa e na manutenção do nosso corpo, em muitos casos, o sangue também se faz necessário. Você imagina numa população como a nossa, a população brasileira, quase 220 milhões de pessoas. Né? Joyce As Aragão, possibilidades coordenadora de diversas sangue de e trauma, hemoderivados do de Ministério da acidente. Saúde. Ou seja, se a pessoa não tem nenhuma doença, não vai fazer nenhuma cirurgia, não sofre de nenhum estado especial de sangue, ela pode, por um acidente, precisar ser transfundida. Desde criança, Maria sabe a importância do sangue para ter qualidade de vida e enfrentar uma doença diagnosticada aos 4 anos de idade, anemia falciforme, uma patologia genética e hereditária por anormalidade de hemoglobina nos glóbulos vermelhos. Quando a crise ataca, precisa de transfusão de sangue. Basicamente, eu utilizo, no mínimo, Maria de 2 Souza Landino, bolsas de recepcionista. sangue, né, para cada internação. Já houve meses de eu fazer 10 transfusões ao mês. E aí, a dificuldade de encontrar compatibilidade, tem que ser um sangue fenotipado. E a demora. Às vezes há uma demora, isso vai depender da época também. E quando demora, bate a ansiedade e o medo do que pode acontecer. O coração Maria de começa Souza Landino, a recepcionista. ficar fraco, a respiração, a oxigenação. É necessário a gente ir para uma oxigenação mais severa. Já chegou de eu estar com 15 litros de oxigênio para poder ajudar o meu organismo a oxigenar, né, o sangue, que é justamente as hemácias que não carregam oxigênio suficiente para o corpo. E isso acarreta também problemas pulmonares. E a gente acaba parando na UTI por essas consequências. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde revelam que aproximadamente 1,4% da população brasileira doa sangue. A cada 1.000 pessoas, 14 são doadores. O sangue que sustenta a vida também é capaz de salvá-la. Uma única doação de sangue é capaz de salvar até 4 vidas. Leonardo É por isso Ferreira, que Brasília cada DF. gota importa. O repórter Justiça está agora no Hemocentro do Distrito Federal, que abastece com fornecimento de sangue os hospitais da rede pública de saúde do DF e alguns hospitais particulares. Viemos até aqui acompanhar esse trabalho de perto. Aliás, é um trabalho que não para, porque para muitos pacientes o tempo não espera. Fachada da Fundação Hemocentro. Antes de doar sangue, o candidato passa por algumas etapas. A primeira é o cadastramento. Ele apresenta o documento de identificação e outros dados pessoais, como o endereço, por exemplo. Depois vai para a pré-triagem, onde é verificado o peso, a idade, a pressão arterial e outras questões relacionadas à saúde.
Se estiver apto, o candidato vai para a terceira etapa, que é a triagem clínica nos consultórios. Dentro dessas salas, são feitas várias perguntas. Em seguida, é feito um pré-lanche, porque um dos requisitos é estar alimentado e ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. Pronto, depois é só aguardar para ser chamado. Esses critérios, Maiara eles Oyama, são essenciais diretora do assim, ciclo para a do segurança doador do do Hemocentro. doador e do paciente que vai receber esse sangue, né? Então é importante que o doador ele esteja em boas condições de saúde, ele tem que ter entre 16 e 69 anos de idade, estar acima de 51 quilos de peso, né, para poder fazer a doação. É importante que ele não esteja em jejum, ele tem que estar bem alimentado, tá? Ao contrário de que muitas pessoas pensam, né, sobre a doação. Então ele tem que estar bem alimentado, evitando alimentos gordurosos e principalmente aqueles que são derivados do leite também. A coleta é rápida, dura cerca de 15 minutos. Daqui, as bolsas de sangue descem para a sala de processamento. É onde o material é fracionado. Ele é dividido em Maiara 4 Oyama, hemocomponentes, diretora do por isso que ciclo a do gente doador do fala que Hemocentro. uma doação ela salva até 4 vidas. Então cada hemocomponente ele tem uma indicação específica e vai para pacientes distintos. O doador recebe um certificado e antes de ir embora tem outro lanche. Para o Luiz, doar sangue é acima de tudo um ato de amor. Todo mundo hoje em dia passa no mínimo 40, 50 Luiz minutos Marcos no celular no Júnior, dia sem estudante. fazer nada. Não custa nada vir aqui uma vez a cada 2, 3 meses para fazer isso. É um tempinho que a gente pode tirar para fazer o bem e ajudar outra pessoa. Mulheres podem doar sangue até 3 vezes por ano, com intervalo de 90 dias. E os homens podem fazer até 4 doações, com intervalo de 60 dias. O Hemocentro do DF recebe cerca de 250 candidatos a doadores de sangue por dia. Aproximadamente 180 passam por todos os critérios. A diretora do ciclo do doador explica ainda que nos meses das férias escolares, o estoque das bolsas de sangue fica baixo. No mês de julho, né, que é o mês de férias, julho, final Maiara do ano Oyama, também, a gente diretora tem do uma queda, já ciclo é do doador do histórico, né, Hemocentro. no número de doações por conta das viagens, tem alguns acidentes também que intensificam a demanda por transfusão. Então, no mês de junho é comemorado o Dia Mundial do Doador. Então, a gente comemora o mês inteiro e a gente intensifica essa campanha. Então, no mês de junho a gente tem um número muito maior de coletas, que é já para aguentar julho, aí depois entra agosto e setembro, que são meses de seca, que também historicamente a gente tem uma queda nesse número de doações. Fernando é doador há 20 anos. Já são 2 décadas que anota na agenda o dia certo para dar a sua contribuição. Um ato que, para ele, vai além de generosidade. Todo dia pessoas morrem por falta de Fernando sangue, Tatagiba, biólogo. estoques, ou precisam de sangue nos hemocentros, nos hospitais, enfim, por necessidades de doenças, de acidentes, né, de transfusões. E foi justamente nesse clima de empatia e solidariedade que o nosso auxiliar de reportagem, Paulo Paz, decidiu seguir o mesmo caminho. Ele passou por todas as etapas e o sentimento... deixa ele falar. Emocionante, né? Já era Paulo uma Paz, vontade auxiliar de minha, reportagem. Então, quando você está aqui fazendo a doação, você sente aquele sentimento de satisfação de estar podendo ajudar, né? Foi a primeira doação, quem sabe, de muitas. Eu acho que todo mundo que doa, quando está Paulo fazendo Paz, a primeira auxiliar doação, de já está reportagem. pensando na próxima, né? Eu já perguntei o prazo que eu devo ficar sem doar, que tem um período mínimo. Então, assim que vencer esses prazos de 2 meses para homens, eu vou voltar para fazer a doação novamente. Sentimento bom, né? Sentimento de Fernando fazer o bem, Tatagiba, de poder biólogo. ajudar as pessoas que a gente nem sabe quem, né? Nem sabe em que circunstâncias, né? Sentimento de fazer o bem é sempre bom. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra políticas públicas que trazem benefícios para os doadores e ainda os medicamentos derivados do sangue. A gente volta já. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Ele é o responsável pelo transporte dos nutrientes, dos gases respiratórios e de resíduos do metabolismo e, claro, pela coagulação sanguínea. O sangue é tão importante para a manutenção da vida
que estados, municípios e a federação criaram legislações para incentivar a doação desse fluido corporal. As pessoas que são doadoras de sangue têm direito à questão de Luiz folga Moreira, no advogado. trabalho. Se for do regime CLT ou servidor público, ele tem direito a receber uma folga exatamente porque ele tem a possibilidade, inclusive, de, nos casos mais modelares, de fazer até 4 doações por ano. Então, nesse caso, ele tem o direito de ir para casa para poder se recuperar, vamos colocar assim, para poder descansar. Porque para doar, você também tem que ter uma série, observar uma série de atos preparatórios. No Distrito Federal, quem comprovar pelo menos 3 doações de sangue no período de 1 ano antes da inscrição em concurso público fica isento da taxa de inscrição. É o caso do Natan, que já recebeu o benefício mais de uma vez. Aliás, recentemente, ele foi aprovado num concurso e está aguardando para ser chamado. Hoje em dia, as inscrições estão cada vez mais altas. Então, Natan do Nascimento, se não fosse estudante. esse meio, muitos concursos eu nem poderia prestar. Então, por isso eu acho que é muito importante ficar vindo e a gente não pode perder a oportunidade. Tem que aproveitar. É fácil, é prático, não tem por que não vir. Há 2 anos, Mônica se tornou doadora por incentivo do namorado e também teve isenção na taxa de inscrição de um concurso que vai fazer. A gente faz o bem e a gente recebe de volta. Então, a taxa de inscrição, se eu não me engano, era R$70. Mônica de Oliveira, Não pedagoga. vou pagar, porque eu sou doadora. Os benefícios não ficam por aí. Uma recente lei federal de 2023 ainda determina que doadores de sangue passam a ter o direito a atendimento preferencial em estabelecimentos como bancos e serviços públicos. Notícia boa para quem optou pela doação voluntária. Você vai ter preferência depois de outras pessoas Mônica de preferenciais, Oliveira, né? Por exemplo, pedagoga. idosos, crianças, mas já ajuda. É aquela história, todo mundo sai ganhando. A gente viu no bloco anterior que a doação de sangue deve ser feita por pessoas saudáveis, sem doenças crônicas. E esse sangue doado vira remédio para quem precisa. Todo sangue coletado, ele Joyce passa Aragão, por uma coordenadora de sangue e normatização hemoderivados do Ministério da Saúde. dentro das unidades de um geral dos hemocentros, né? Os hemocentros coordenadores, nós temos uma rede de hemoterapia no SUS, pública e privada. Então, existem normas rigorosas de todo esse controle para que esse sangue chegue seguro à população que precisa dele nas unidades de saúde, nos hospitais. Quem produz e distribui esses medicamentos é o Sistema Único de Saúde, o SUS. O sangue não é usado puro, ele é separado, dependendo da necessidade da patologia. Para isso, existe a Política Nacional de Sangue. Essa política, ela tem dentro do Ministério a Coordenação Geral de Sangue, que trabalha Joyce Aragão, para, coordenadora de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde. manter essa política, para que ela seja realizada, para que ela seja efetuada, porque essa doação de sangue necessita, então, que todo o sangue doado seja submetido ao processo, né, de análises, diferentes tipos de análise, para que chegue seguro até a população. Para entender melhor esses processos, viemos no Hemocentro de Brasília e eu conversei com a diretora de ambulatórios para saber como esses medicamentos são feitos. A gente tem o plasma, que tem todos os fatores da coagulação. Melina aí Belintani, se retira, diretora de ambulatórios. faz um processo de pasteurização, liofilização, inativação viral, para que a gente consiga pegar e ficar só com aquele fator de coagulação. Então, aquele fator de coagulação, depois de todo esse processo, ele se torna um medicamento extremamente seguro, que vira um pozinho no vidrinho, que daí a gente faz a aplicação endovenosa. O Hemocentro de Brasília é um centro de referência de tratamento de pacientes com hemofilia, distúrbio hereditário que afeta a coagulação do sangue, causando deficiência dos fatores 8 e 9 de coagulação. A gente precisa desses 2 fatores da coagulação para que a gente consiga fazer hemostasia completa. A gente consegue Melina Belintani, diretora de parar de ambulatórios. sangrar quando a gente tem um trauma. Então, quando a gente tem hemofilia, a gente vai ter facilidade de sangramento. Onde que é a facilidade de sangramento desses pacientes? Nos músculos e nas articulações.
Embora a hemofilia seja uma doença sem cura, com um tratamento adequado, hoje em dia é possível manter um estilo de vida ativo. Essa medicação é endovenosa, mas a gente capacita Melina os pacientes Bilintani, para que eles diretora de tomem ambulatórios. essa medicação e saibam fazer essa medicação em casa. Então, para que eles tenham uma maior flexibilidade, maior qualidade de vida e não ficarem reféns do sistema, né? Ainda que seja uma doença hereditária, há casos raros de hemofilia adquirida. Normalmente ela é secundária a algum outro processo que ela está passando. Melina Bilintani, onde diretora de estimula o ambulatórios. sistema imunológico do paciente para que ele consuma, ele destrói aqueles fatores da coagulação. Então existe a hemofilia A, né, adquirida, hemofilia B adquirida, às vezes o von Willebrand adquirido, mas dentre as adquiridas, a hemofilia A adquirida é a mais comum. Uma das preocupações do paciente hemofílico é organizar Renata a rotina Teodoro, em relação Brasília, às DF. medicações que são injetadas. Isso pode ser feito em casa, pelo próprio paciente ou responsável, ou no hospital, mais precisamente no Hemocentro. Hoje eu vim acompanhar o senhor Raimundo, que descobriu a hemofilia aos 22 anos de idade, classificada como B grave. 2 vezes por semana, ele vem ao Hemocentro, daqui de Brasília, para receber a aplicação do fator 9 de coagulação, que é um medicamento que faz com que ele tenha mais qualidade de vida. Eu dirijo ônibus, tá? Raimundo eu Ferreira, tenho ônibus aposentado. lá que faz transporte escolar, eu tenho caminhão também, quando precisa, eu também dirijo, e assim, né? Depois que eu subir, eu faço qualquer coisa. Mexer na terra e cuidar do sítio é uma das coisas que mais dá prazer para o Raimundo. Hoje ele consegue executar essas atividades dentro dos limites impostos pela doença, devido às calcificações que sofreu nas articulações. Hoje, se eu for pentear o cabelo, Raimundo eu Ferreira, aqui. aposentado. Aqui não permite que eu vá para trás. Se eu for tomar banho, tem um limite para você se enxugar, essas coisas todas. Então, quer dizer, você vai ficando, né? E o que aqui é? Vai melhorar nisso aqui? Vai melhorar uma prótese. Uma prótese é coisa complicada para a gente, né? Para nós, né? Até para recuperação também, né? É assim, né? Entendeu? Mas é se acostumar. O servidor público aposentado conta que foi só a partir de 1995 que começou a ter o tratamento ideal. Hoje se emociona ao ver crianças, adolescentes e jovens levando uma vida com qualidade e sem limitações. Hoje você vê Raimundo todo mundo Ferreira, aposentado. normal. Isso nos deixa felizes. Porque hoje estão passando por uma coisa que nós não passamos. Não tivemos esse direito, né? Mas eu fico feliz demais da conta. E é com esse sentimento de empatia e gratidão que eu encerro esse bloco. Mas não saia daí, porque eu ainda vou mostrar que, assim como os humanos, a doação de sangue entre animais também é um ato de bondade, generosidade e compaixão. É daqui a pouquinho. Eu volto já já. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco, escrito em amarelo, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco, escrito em amarelo, Repórter Justiça. Um ato de amor e solidariedade, só que entre pets. A doação de sangue de cães e gatos é de extrema importância, assim como acontece com os humanos. E eu vim conhecer esse centro de doação que reúne em seu banco de sangue 1000 cães e 500 gatos. Animais que se encaixam em alguns critérios para terem se tornado doadores. No caso dos cães, são animais de Anilton entre Araújo, 1 e médico 8 veterinário. anos de idade e com peso acima de 21 quilos. No caso dos gatinhos, o peso acima de 4 quilos e entre 1 e 8 anos de idade. Logicamente, os animais precisam ser animais dóceis, tá? E eles vêm aqui e passam por toda uma avaliação clínica do nosso corpo de veterinários, e aí, a partir daí, é coletado o sangue desses animais para avaliar a condição
hematológica deles. Anilton é o proprietário desse centro de hemoterapia PET. Ele conta que atende por dia mais de 50 clínicas veterinárias do Distrito Federal e em torno. Isso significa que, por mês, são vendidas mais de 200 bolsas de sangue. Durante o ano, são quase 2.500 e cada bolsinha dessa aqui pode custar, em média, R$ 700. O processo de produção de um hemocomponente desse é muito caro. Desde a questão de conseguir um doador apto, não é só conseguir o doador está apto, certo? Todos os exames que eles são realizados, toda a questão da estrutura, de maquinário, equipamentos, de profissionais adequados e tecnicamente preparados para o manuseio desses animais, a gente tem que entender que o animal ele chega aqui saudável e ele tem que sair daqui para casa, voltar para casa mais saudável ainda. Se por acaso você está aí se perguntando sobre os benefícios que o animal doador recebe, essa é a parte boa. Os animais, para serem doadores, eles passam por toda uma série de critérios e aí tem uma série de vantagens para esses animais também. Todos esses exames que são feitos e o monitoramento da saúde desses animais, ele tem aqui e é realizado pelo nosso corpo de veterinários. Além disso, eles ganham todas as vacinas, vermífugos e o monitoramento dessa saúde é realizado pela gente. Não só isso, caso algum animal doador fique doente, ele ainda recebe todos os cuidados e tratamentos necessários. Eles também ganham a bolsa de sangue, já que eles salvaram tantas vidas durante o período de doação, quando eles precisam também, a gente está aqui à disposição para tentar salvá-lo. Um ato de extrema importância que ainda carece de legislação específica para bancos de sangue animal. Por isso, conversei com o Daniel, membro da Comissão de Medicina Veterinária Legal do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Ele diz que o Conselho Federal vem trabalhando para estabelecer esse tipo de legislação. Estados e municípios, eles não têm legislação específica Daniel Viana, membro para da também Comissão essa de Medicina atividade. Veterinária Legal. Uma vez que essa atividade, ela não faz parte das atividades públicas. E, geralmente, bancos de sangue animal, eles são privados. E essa atividade necessita de regulamentação do sistema Conselho Federal, Conselhos Regionais. De volta ao Hemocentro PET, Taurus e Arwen são os heróis de hoje. Antes da doação, é colhida uma amostra de sangue de cada animal para verificar as funções renal e hepática, além de outros exames que detectam várias doenças. Só depois de todo esse processo é que eles ficam aptos a doar. A gente é muito rigoroso porque a gente tem que ter a certeza de que aquele sangue que a gente está oferecendo para um animal que já está doente, a gente está oferecendo um sangue sadio. Agora sim, chegou o momento da doação de sangue. Um dos critérios do animal é a mansidão, exatamente porque ele precisa ficar bem quietinho para que os veterinários consigam finalizar o processo com segurança e tranquilidade. Dessa doação vai sair uma bolsinha de sangue como essa daqui, que vai servir para ajudar pelo menos 3 outros cachorros que estejam precisando. Uma bolsa de sangue pode servir para até 3 animais, assim também como pode servir só para um. Dependendo da gravidade e da condição que o animal estiver debilitado, da doença que estiver causando aquilo, se ele está com plaqueta baixa, ele precisa de plaqueta. Se ele está com hemácias baixas, ele precisa de hemácias. Se ele está desidratado, ele precisa dos outros componentes do sangue também. Assim que é coletado, o sangue passa por um processo de descanso. Em seguida, vai para uma centrífuga refrigerada a 4 graus, que faz o processo de separação dos componentes. Elas são separadas Anilton os Araújo, principais hemocomponentes do sangue, e aí nós temos aí de uma bolsa de sangue de um cão, a gente consegue produzir uma bolsa de plaqueta, uma bolsa de plasma e uma bolsa de concentrado de hemácias. Caramelo precisou de 3 bolsas de sangue. Ele foi resgatado da rua e estava doente. Sob os cuidados da nova dona, o primeiro diagnóstico apontou para uma anemia severa, o segundo para uma hipoplasia de medula óssea, decorrente da doença do carrapato.
Quando chegou ao hemocentro, outra surpresa. O resultado foi que ele estava com Lília Valadão, hipoplasia dona de de casa. medula óssea, danificando a sua produção de célula. Aí teve que prescrever o tratamento de células-tronco, fez 2 sessões e já está tendo efeito positivo. E com isso, junto com isso, alimentação natural, a ração super premium e os suplementos todos os dias. Com tantos mimos e cuidados, hoje, Caramelo esbanja a saúde por onde passa e conquistou o coração de quem mais importa e se preocupa com ele. O Caramelo está aqui comigo desde o dia 10 de março e até hoje. E todos os dias a gente luta pela vidinha dele. E eu tenho fé que ele vai conseguir ser curado. Imagens do Caramelo correndo pelo jardim. E assim, a gente termina o Repórter Justiça dessa semana. E você já segue a gente lá no Instagram? Então anota aí, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Créditos finais. Produção Rogério Brandão e Judite Aragão. Reportagem Leonardo Ferreira e Renata Teodoro. Edição de texto Leonardo Ferreira. Edição de pós-produção Thiago Lopes. Cabelo e maquiagem Eliana Brandão. Cinegrafia Jeff Martins e Luiz Guilherme. Assistência técnica Kleber Leite e Paulo Pass. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Wasner. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização Rádio e TV Justiça 2023.